Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma sexta-feira, né? Hoje, dia 26 de novembro do ano 2021, a gente volta trazendo aí um conteúdo, né, mais detalhado para vocês de custo para construção civil, né? E aí, como foi a semana de vocês? Foram tranquila? Tudo beleza? Então tá, a gente espera que sim, né? Ficamos felizes aí de saber que vocês estão nos acompanhando, alguns alunos assistem às aulas gravadas e, é claro, né, fazendo as atividades, basicamente, que a gente posta aí para todos os sábados, né, vocês vão compreender um pouco melhor aí a nossa disciplina, tá? Praticamente hoje é o último dia de aula, tá, pessoal, com conteúdo novo, é claro que vai ser aí mais alguns detalhes, né, a parte analítica aí de orçamento, de planilha de custo, tá? E na próxima sexta-feira a gente vai ter uma revisão, tá, de todo o conteúdo que a gente ministrou aí para a prova 3, né, avaliação 3, que vocês vão estar fazendo no próximo sábado, tá? Então quero agradecer aí a todos que sempre estão participando, entrando em contato com a gente. Como eu sempre falo, né, é uma disciplina nova que ela é também aplicada ao setor da contabilidade, tá? Então tudo que envolve a questão de custo, né, a gente vê por aqui, tá? Questão de lançamentos, a gente vê alguns lançamentos, sim, eu passo para vocês, mas só para vocês verem como que se formula, né, um custo total de uma obra. Então, hoje a gente vai finalizar essa questão. Hoje o conteúdo aí vai ser planilhas de serviço e quantidade, com composição analítica dos custos de serviço. Vou trazer aí alguns exemplos, modelo para vocês compreenderem de uma forma geral como que funciona essa parte aí, tá? Então, vocês podem estar nos perguntando aí se tiver dúvidas, né, em relação a esse conteúdo de hoje. Mas se vocês forem perceber, vai ser os conteúdos que a gente já está ministrando aí praticamente aí durante esse conteúdo da avaliação 3, tá? Então vamos falar um pouquinho aí desse orçamento, planilha, importante vocês compreenderem. Por quê, pessoal? Porque basicamente é aplicável, né? E muito na parte contábil. Só que nem sempre, né? O acadêmico, o aluno, quando ele se forma, às vezes ele quer atuar nessa parte de orçamento. Existem alguns detalhes, mas é o que faz diferencial do contador, tá? Então, lembrando, pessoal, que não é essa questão da parte aí apenas só de fazer orçamento, mas também a questão do lançamento, tá ok? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa tela, tá? Deixa eu só fechar a minha janela aqui, para que não dê problemas aí de travar, tá? Mas qualquer coisa, se travar, vocês podem estar aí nos avisando, tá ok? Tá bom? Então, vamos lá, tá? Deixa eu... Só um minutinho, pessoal. Bom, vamos lá, então, né? Praticamente aí o conteúdo, como eu falei, dentro dessas questões, no caso aí algo assim bem importante, né, dentro dessa contabilidade que a gente fala, né, de custo para construção civil, porque, como eu sempre repito, tá, pessoal, é um diferencial, tá? É algo diferencial que vocês podem estar aplicando posteriormente, pode ser na construção aí da casa de vocês, de um barracão, tá, de conhecimento, porque fica muito, né, vago se eu apenas trazer os lançamentos, mas para vocês conhecerem de uma forma geral como que funciona essa parte de planilhas, tá? Então, sobre a composição do custo de serviço, pessoal, então é um dos procedimentos que a gente sempre fala, né? Que é o mais importante de uma obra. Então, lembre-se disso, pessoal. Vocês querem saber do custo, quanto que vai custar algo? Faça procedimentos de um orçamento, tá? O orçamento ele vai trazer todas essas questões. Existe a questão da parte sintética, a parte analítica, mas quando a gente faz bem feito esse orçamento, pessoal, permite que a gente tenha uma visão completa, né, desse projeto, como que ele vai encaminhar aí, né, vai estar caminhando até a sua finalização durante a execução. É importante a gente compreender essa parte da composição, tá? Como eu falei para para vocês, que às vezes se torna um pouco chato, né? Tem alunos que não gostam, porque existe muito detalhe, mas é o diferencial, tá? Você pode trabalhar numa construtora, você pode trabalhar numa imobiliária, dentre outras empresas, acerca desse conteúdo, tá? Então, dentro dessa questão do orçamento que a gente fala, é realizado todo o escopo do projeto, né? Como eu já falei anteriormente,
que procura o quê? Prever quais são os custos que vão estar envolvidos ali e os prazos de execução. Isso é importante a gente compreender a parte de prazos, tá, pessoal? Porque eu acredito que em algum momento vocês já ouviram falar, né? Tempo é dinheiro, tá? Tempo é dinheiro. Então, se você, lá no orçamento, você tem essa questão, né, da composição, também dos prazos de execução das etapas, isso você se torna um orçamento aí mais aplicável, tá? Dentro de uma construção civil. Então, você estima, né? Você estipula qual que é o prazo para execução de um determinado serviço. E aí você consegue compreender também, de uma forma geral, se você vai ter lucro ou se você vai ter aí um prejuízo, tá? Então, a gente procura ter o lucro. Mas isso entra a parte de gestão, tá? Então, o orçamento ele vai envolver diversos elementos, com inúmeros cálculos, como eu falei para vocês. Lembre-se, pessoal, não é questão, né, o que a gente está tratando aqui de engenharia, tá? Engenharia vai muito mais além do que isso. Então, assim, por isso que a gente fala, custo para construção civil envolve muito essa questão de planilha, tá? Então, às vezes o aluno ele pensa que a gente só vai ficar fazendo lançamento de débito e crédito. Isso é muito fácil, tá, pessoal? Então, a gente tem que compreender de uma forma geral como que eu vou montar o meu orçamento, como que eu vou montar o meu custo para construção civil. E aí depois eu fazer o lançamento, tá? Então, pessoal, é uma importante ferramenta, tá? Utilizada aí para quê? Para auxiliar no processo de orçamentação, tá? Que aí entra a questão da composição do custo de serviços que vão ser executados dentro de uma obra, dentro de uma construção. Pode ser pequena, média, grande. Então, depois eu vou mostrar aí a tabela SINAP, que ela é utilizada muito para quem precisa construir, para quem, né, precisa aí pegar um empréstimo, um financiamento para fazer uma construção. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona esse detalhamento, tá? Então, daqui a pouquinho, tá aí até no portal Cigar, eu postei para vocês, a questão da edição atualizada da caixa. Então, vocês podem ver lá a tabela SINAP, que é a mais utilizada para você fazer a composição, basicamente, dos custos de um serviço, né, de um serviço ou vários serviços na construção civil, tá? Então, se torna uma ferramenta muito importante, tá? Então, a composição dos custos unitários, pessoal, do serviço, nada mais é do que um conjunto de informação que vai ali apresentar insumos, né, com o respectivo consumo, quanto vai se consumir para a execução de uma unidade de serviço, tá? Então, é extremamente importante a gente conhecer. Por isso que eu falo, né? Por isso que eu digo que é importante vocês compreenderem de uma forma geral o que isso quer dizer dessa composição, tá? Porque o mais difícil é o que vai compor dentro de uma obra, né? Ferragem, concreto, terra, tijolos, aí vem a questão da parte de tábuas para fechamento, tá? Tem a questão aí também da parte de finalização de vigas, vigotas, né? Para quem vai fazer uma casa com laje, depois tem o madeiramento, tem a telha. Então, tudo isso vocês começam a perceber a importância dentro do orçamento, tá? Mas para que serve a composição de custos? Pessoal, ela é uma ferramenta relacionada à engenharia de custos, como eu falei para vocês. Então, não pense que é somente o engenheiro, o arquiteto que pode fazer essa questão da composição dos custos de serviço numa construção. Vocês também podem, tá? É claro que vocês não vão assinar como engenheiro, mas vocês vão acompanhar todos esses cálculos, que é muito fácil, tá? Bem detalhado, é algo que vai contribuir para a gente perceber como que eu tenho, basicamente, dentro de um contexto geral, né, a formação de um custo para me finalizar uma determinada obra, seja uma casa, seja um barracão, tá? Seja na parte rural, industrial, enfim. Ali vai estar tudo, né, dentro dessa composição, os detalhes na elaboração aí das obras e serviços. Tá? Em geral, são considerados basicamente os índices de produtividade da mão de obra, o consumo de materiais. Então, o mais, vamos dizer assim, detalhados possível se tenha uma melhor execução do trabalho. Tá? Então, esses índices de produtividade que envolve ali a mão de obra, tá? O funcionário, o colaborador e o consumo de materiais é um dos mais importantes. É claro que a gente envolve também a questão da alocação de equipamentos. Então, isso é necessário você conhecer. Os 3 elementos principais de um orçamento: mão de obra, tá? O quanto você vai gastar por uma determinada pessoa executar, o consumo de materiais, aquele material que vai estar sendo aplicado na construção, e a questão dos equipamentos também. Por quê? Porque nem sempre, né, o pedreiro, o carpinteiro, né, ou o profissional ali da obra, ele vai ter todos os equipamentos. Então é necessário a gente prever também essa questão da alocação aí de alguns equipamentos, tá? Então, pessoal, a utilização da composição desses custos unitários vai trazer muitos benefícios, tá, para o orçamento. Como assim?
agilidade nos cálculos, auxílio no dimensionamento de equipes, tá? Auxílio na estimativa de quantitativos de materiais e equipamentos e também a questão da estimativa de prazo para execução. Então, lembre-se, pessoal, não fique pensando que essa disciplina ela é focada mais para engenharia. Só repetindo essa, por que eu repito? Porque às vezes tem aluno que pensa, né? Ah, mas essa disciplina é para engenharia. Mas ele não pensa que o contador hoje ele é diferencial daquele de 20 anos atrás, tá? Por que surgiu a necessidade dessa disciplina? Porque a faculdade ela percebeu que precisaria de uma disciplina como diferencial, tá? A gente nota que não só em Sinop, mas toda a região a gente vê o avanço das obras, tá? Que existe obras, mas não existe um controle adequado. Por quê? Porque o engenheiro, pessoal, eles às vezes acabam, né, focando mais na parte da execução, como executar dentro do projeto, né? Então é importante a gente compreender essa forma de fazer, tá? Tanto do quantitativo, seja materiais, seja equipamento, seja mão de obra, o quanto que eu vou utilizar. Então o contador pode fazer isso sim, tá? Por isso que não é à toa que essa disciplina foi colocada aí à disposição de vocês, tá? Então, com a composição de custo, a gente consegue antecipar as necessidades dos insumos e estimar ali os custos diretos de cada serviço dentro de uma obra. Eu acredito que ali em algum momento na contabilidade teve uma disciplina que vocês aprenderam, né, alocação, principalmente do custo indireto, despesa direta, indireta. E isso, pessoal, é o que a gente está sendo, né, vamos dizer assim, nós estamos aplicando agora dentro da construção civil. Vocês aprenderam de uma forma geral, lá na indústria, né? Qual que é o principal elemento, tá, dentro de uma indústria? É a matéria-prima, o custo direto, tudo que está ali envolvido para produzir um determinado produto, a gente considera como custo direto, tá? E na construção civil não é direto, porque a gente fala, né, indústria da construção civil, tá? Então, alguns orçamentistas, eles costumam utilizar bases como referência para quê? Para compor esses custos, usando algum banco de dados. Então, eu não tenho ideia, um exemplo. Eu não tenho ideia como que eu vou utilizar um índice, eu não tenho ideia de preço unitário. Como que eu vou fazer? Pessoal, vocês podem utilizar uma base de referência. Então, vocês podem utilizar a tabela SINAP, é o que nós vamos falar hoje, tá? Vou trazer um modelo, vou explicar para vocês sobre essa questão que retrata, né, dentro do SINAP, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o quanto que está valendo aquele determinado serviço para uma determinada data, tá? Temos a tabela TCPO, pessoal, que é a tabela de composição e preços para orçamento, o DENIT, entre outras, tá? Mas aqui hoje a gente vai finalizar falando um pouquinho da SINAP, tabela SINAP. Lembre-se disso, tá? Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Vocês vão ver lá depois detalhado como que funciona, né, essa base de referência. Então, você não precisa se preocupar com essa questão, né, perguntar para tal pessoa o custo, né? Se você perguntar para um, perguntar para outro, vai ser preços diferentes, tá? Pode ser aí uma base, né, uma média, pode, mas o mais certo vai ser a tabela SINAP, principalmente se vocês aí futuramente queiram pegar financiamentos, né, principalmente para a construção de uma casa. A Caixa ela vai precisar de um orçamento e vai utilizar como base de referência a tabela SINAP, tá? Então é importante vocês compreenderem de uma forma aí como se utilizar a base de referência, tá? Então o que essas bases elas vão trazer? Qual que é a função delas? É servir como referência, tá? Então representar uma única verdade. Por quê? Porque cada composição de custo ela é individual e necessita o quê? Ser elaborada de acordo com as suas condicionantes, como experiência e motivação da equipe, o clima, dificuldade de acesso, horário de trabalho. Então, quanto maior a experiência que a gente fala, por exemplo, né, maior é a habilidade, consequentemente, melhor é a produtividade. Então, pessoal, não se esqueça, tá? Utilize essas tabelas, porque elas são válidas. Em Sinop, é claro que a gente costuma ver que em Sinop se tem aí, basicamente, um custo maior do que essas tabelas. Mas lembre-se, para a construção civil, se você for pegar financiamento na Caixa, ela vai exigir aí um orçamento dentro da tabela SINAP, tá? Então não adianta você querer um valor maior, um exemplo, né? Vai construir uma casa de 200 mil. Não adianta você pedir para o banco 300, 400 mil, tá? Que ele não vai liberar esse recurso para você. Difícil, tá? Ah, pode acontecer? Existe alguns casos, né, que pode acontecer, mas não exatamente se for aí fora da tabela SINAP, tá? Então depois eu vou mostrar para vocês compreenderem de uma forma geral. Então, é recomendado se basear nesses dados,
tá? Os dados aí da sua empresa, que vai apurar os índices de produtividade, da mão de obra, consumo de materiais, também aí os equipamentos utilizados, tá? A fim de quê? De criar o seu próprio banco de dados. Então é importante a gente conhecer aí de uma forma geral, tá? É importante, pessoal, muito importante essa questão aí, tá ok? Tranquilo? Bom, dentro desse contexto, pessoal, o que levar em consideração para montar a composição de custo, né? Então, para elaborar uma composição de custo, pessoal, primeiramente a gente deve saber a descrição do serviço, o que você vai utilizar para um determinado serviço, tá? E, claro, a respectiva unidade de referência. Então, em seguida, a gente deve levantar os insumos, né, ou seja, os materiais necessários para a realização desse serviço, que são eles, né? Dentro dessa questão dos serviços, funções dos profissionais, materiais e equipamentos, juntamente ali com as suas unidades de medidas e, basicamente, os custos unitários, tá? Então, para a gente elaborar essa composição de custo, a gente precisa aí, basicamente, desses três elementos: funções dos profissionais, materiais e equipamento e também a questão dos custos unitários, tá? É importante que a gente tenha essas informações organizadas para facilitar a parte aí do cálculo, tá? Por quê? Porque se você não tiver, basicamente, uma ideia, uma noção, os valores, você não consegue chegar a um determinado fim, tá? Bom, dentro desse contexto, pessoal, como a gente sempre fala, né, três elementos principais, como eu falei para vocês: funções dos profissionais, qual que é a função de cada um, por quê? Porque existe aquela discriminação, né, dos serviços que cada um vai executar e os valores, né? Às vezes, um pedreiro ele vai ganhar diferente de um carpinteiro. Às vezes, um servente vai ganhar diferente, né, os valores ali do horário de trabalho, né, ou dia, diária, semanal, mensal, de um pedreiro. Então, o servente ele ganha o diferente, né, como diferente aí um diferencial do pedreiro, que na maioria dos casos é um valor menor, e o pedreiro ele pode ganhar um pouco a mais do carpinteiro, ou o carpinteiro ganhar um pouco a mais do pedreiro, e vice-versa. Por isso que é importante a gente conhecer, ter essas noções, tá? Então, pessoal, nós vamos apresentar um exemplo da composição do serviço, que nada mais é do que a aplicação aí manual de uma massa acrílica em paredes externas de uma casa, duas demãos com base Sinap. Só um exemplo bem simples, tá? Para vocês conhecer de uma forma como que se faz, tá? Então tá aqui, ó. Então tá aí um exemplo, essa parte aí, tá? Da aplicação manual da massa acrílica em paredes externas da casa, duas demãos, tá? Então aqui como referência a gente colocou a base, tá? Sinap, referência e Belo Horizonte. Aqui a gente colocou os materiais, os insumos, né? Que a gente vai utilizar. Então nós temos uma lixa em folha para parede ou madeira, tá? Então aí vem aí a questão do número 120, que isso aqui nada mais é do que a ranhura, né? A composição da lixa, se ela é mais fina, mais grossa. Temos aqui o índice 0,1, custo unitário, né? 53 centavos. Massa acrílica para a parede. Então nós temos aí a questão da lata, tá? Então nós temos aí basicamente uma unidade, tá? Pode trazer por litros também, tá, pessoal? Por litros, por peso. Então, basicamente, aqui nós temos o pintor com encargos, então temos aqui a questão da hora, tá? A massa acrílica ficou o custo unitário de R$ 24,44. Já o pintor ficou a hora R$ 18,87. Servente com encargos complementares, também relacionado à hora, R$ 13,41. E o pintor com encargos complementares, nós temos aí basicamente R$ 18,87. Se vocês observarem aqui, pessoal, pintor com encargos, basicamente, como vai ser duas demãos, né, ou basicamente aí um complemento da pintura, nós podemos ter aí basicamente mais de um tipo de pintor, tá? Mas o horário não muda, tá? A hora aqui, ó, 18,87. Servente, 13,41. Servente nada mais é do que aquele um que vai auxiliar o pintor, tá? Que vai servir. Como que fica essa composição? Então, nós temos o índice, cada um tem o seu índice especificado, e o custo total por metro quadrado fica 18,69, tá? Esse é o valor do custo unitário do serviço por metro quadrado. Então, por isso que é interessante a gente especificar, né, de acordo com o que está na tabela, tá? Dentro da questão dos componentes, pessoal, nós temos a função de cada um. O que são os insumos? Pessoal, representa cada um dos elementos necessários para a realização do serviço. Então, se você
fala de insumos, seria aqueles elementos principais para você realizar um determinado serviço, confeccionar um produto, tá? E esses insumos, eles podem ser referentes à mão de obra, os materiais ou equipamentos. Lembre-se disso. Falou insumos, refere-se esses três elementos: mão de obra, material e equipamento. Quando se fala unidade, é a unidade de medida de compra, a cotação de cada insumo. Então, a gente tem metro, metro quadrado, metro cúbico, quilograma, tonelada, unidade, entre outros. O que é o índice? Tá? Que vocês viram aí anteriormente, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, o índice. O que é esse índice? Refere-se ao coeficiente de utilização de cada insumo que vai ser utilizado no projeto. Tá? Ou seja, é a quantidade de insumo necessária para se obter uma unidade de serviço. Então, o custo unitário entra como valor representativo do custo de cada unidade pelo insumo, e o custo total nada mais é do que o somatório, né? Então, é o valor total que a gente pode dizer para a realização deste serviço. Então, a fórmula é o quê? Custo total igual ao índice vezes o custo unitário, como a gente passou aqui, tá bom? Então, basicamente, pessoal, esse índice, lembre-se, né, que eu acredito que seja um pouco mais difícil, né, para quem nunca viu, ele refere-se a esse coeficiente da utilização de cada insumo utilizado no projeto, ou seja, a quantidade, né, ali de insumo que vai ser necessário para obter uma unidade de serviço, tá? Então, não é o valor em si, né, que a gente fala a questão da hora do pintor. Então, para metro quadrado, isso entra aí como questão do tempo, né, do metro quadrado. Quanto que um pintor ele vai gastar para fazer um metro quadrado? Então, ele não vai gastar uma hora. Por isso, pessoal, que a gente, né, faz esse índice, qual que é o tempo também, ligado ao tempo e os valores para se fazer um determinado serviço, tá ok? Bom, com base nos índices, pessoal, dos exemplos acima que a gente explicou, é possível a gente calcular a produtividade da mão de obra, tá? E o rendimento aí dos materiais. Como que faz isso? Principalmente da mão de obra, pintor e servente. Então, nós temos o índice 0,571, que vocês viram lá, e do servente 0,143, tá? Qual que é a fórmula? É 1 dividido por esse valor, esse índice, tá? Porque aí a gente tem a questão do rendimento, tá? Então, a produtividade, qual que é a produtividade do pintor? É 1,75 metro quadrado por hora, tá? E do servente, 6,99 metro quadrado por hora, tá? Então, para a gente obter essa questão do índice, né, ou seja, do rendimento dos materiais, nós temos aqui a fórmula: produtividade é igual a 1 dividido pelo índice, ou índice dividido por 1 por produtividade, tá? Então, basicamente, se eu pegar esse 1 dividir por esse valor, eu tenho esse valor de 0,571, tá? O que representa aí, basicamente, a produtividade da mão de obra em relação aos rendimentos, né, e o rendimento dos materiais, tá? Temos aqui dos materiais, então aqui a gente passou para vocês da mão de obra. Aqui nós temos o material. Então, nós temos a lixa em folha para a parede, né? Como eu falei para vocês, número 120, provavelmente uma lixa aí média, tá? Então, existe a fina, a média e a grossa, tá? Dependendo para qualquer tipo de parede. E aqui nós temos a questão da massa acrílica. Então, o índice é 0,1 e a massa acrílica 0,244, tá? Qual que é a fórmula? Do mesmo modo, tá, pessoal? 1 dividido pela questão do índice, que aqui nós temos um rendimento de 10 metros quadrados por unidade, relacionado ao material, e a parte aqui do rendimento, né, da massa acrílica, nós temos 4,10 metros quadrados por questão de lata, tá? Ou questão aí da grama, do litro, tá ok? Dentro desse contexto, pessoal, alguns consideram, né, o documento mais importante de toda a prestação de serviço. Por isso que é importante vocês analisar e ver de uma forma diferencial, porque vocês, como contadores, vocês já estão se formando, vai ser o diferencial, pessoal. Então, não, como toda aula eu sempre falo, né? Não fique naquela impressão de ficar lançando débito e crédito, né? Fechando balanço lá no escritório. Faça o diferencial, que vocês vão ver que vocês vão acabar aí tendo um lugar especial no mercado de trabalho. Por quê? Porque essa disciplina veio, né, fazer o diferencial, tá? Então, por isso, pessoal, aqui colocamos em primeiro lugar a questão aí da lista, né? Dentro da lista, os exemplos de planilhas. Então, é um documento muito importante. Então, da lista que a gente tem, as planilhas são as mais detalhadas, tá? Então, a OS, tá? Que nada mais é do que o orçamento de serviço, né? Como é conhecido, agrega para todas as visitas, independentemente do foco ou tipo de serviço. Então, OS nada mais é do que o orçamento de serviço. Por isso que é importante vocês fazerem, para vocês terem ideia, né, da onde que querem chegar, tá? Então, é importante vocês verem com bons olhos essa questão aí. Tá ok? Então, pessoal, dentro dessa parte aí que a gente fala, tá?
A partir dela, o técnico, né, o contador, o engenheiro, ele vai se orientar desde o que ele vai fazer ali em um determinado chamado até preencher o serviço realmente executado. Então, pense positivo, né? Para quem quer atuar aí na parte de construção civil, esse é o momento de vocês estarem se dedicando, tá, pessoal? Como contador. Então, eu acredito que hoje em dia nós precisamos ser gestor, precisamos ser líder, né? Além de escriturário, a gente tem que, claro, ser o contador ali, tem que conhecer as normas, partes tributárias, mas eu posso fazer também orçamento para uma construção civil, tá bom? É importante a gente compreender esse lado também. Então, acima de tudo, se houve necessidade de algum serviço complementar, indicar até prazos de garantia não só de serviço, mas do equipamento, tá? Caso a prestadora vai atuar como autorizada de algum fabricante. Então, lembre-se dessa questão. É primordial, tá? Uma ordem de serviço, pessoal, considerada adequada, ela vai apresentar alguns dados, como informações compreensíveis, que vai estar ali todos detalhados, estipulado, né? Esses valores do que eu vou executar. Os dados completos, nunca se esqueça disso. Preenchimento de todos os campos, não deixe nenhum campo em aberto. Existe exceção, tá? Comunicação fácil, ágil entre o gestor e o cliente e também ter um modelo digital. É imprescindível a gente compreender essa parte da ordem de serviço, tá? Então, informações compreensíveis que você vai verificar ali e basicamente colocar o custo, né? O que vai representar o custo, os dados completos, preenchimento, por quê? Porque nem sempre, né, a empresa ela acaba preenchendo aí com as informações totais, tá? Isso já aconteceu hoje no dia a dia, quando você vai levar algum equipamento para arrumar, uma prestação de serviço, tem empresa que não faz a ordem de serviço. E isso é essencial, tá, pessoal? Basicamente aí a questão das construtoras, ordem de serviço, você vai colocar, né, os serviços que vão ser executados dentro de uma obra, pode ser uma reforma, pode ser uma pintura, então é importante a gente compreender de modo geral. Tranquilo? Beleza? Pessoal, basicamente esse aqui é o conteúdo, mas eu vou trazer para vocês aqui o modelo da planilha. Deixa eu só compartilhar aqui, parar de compartilhar, deixa eu puxar outro arquivo aqui, que daí eu vou mostrar para vocês basicamente do que se refere a essa planilha, tá? É uma planilha bem simples, mas que vai contribuir com vocês aí se futuramente vocês precisarem, tá? Deixa eu abrir ela aqui, ela já está lá no portal Cigar também, vocês podem estar acessando, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, custo para construção civil, planilha, deixa eu ver aqui. É muito conteúdo, pessoal, e às vezes acaba a gente não... Vamos ver aqui. Tá, eu acho que vai estar aqui na parte do download. Só um minutinho. E aí eu vou mostrar para vocês basicamente do que se compõe essa questão da parte da tabela SINAP, tá? Deixa eu ver aqui. Planilha analítica de prestação de serviços. Então, deixa eu ver aqui. E aí, posteriormente, eu passo aí a questão da tabela SINAP, tá, pessoal? Que foi atualizada aí pela Caixa, a Caixa Econômica Federal. Deixa eu ver aqui se está abrindo o arquivo. E aí eu vou colocar para vocês verem aí, tá? Hoje o conteúdo é um pouco mais resumido, só para vocês compreenderem. É claro que na última aula a gente falou aí um pouquinho, né, de tudo isso que a gente está resumindo agora de uma forma mais analítica, mostrando para vocês, porque isso aqui a gente não faz de um dia para o outro, tá, pessoal? Às vezes exige aí a questão de tempo, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos dar uma olhada. Sempre tem a mania, né, do arquivo dar uma travada. Às vezes é muito conteúdo, tá, pessoal? E aí acaba dando uma travada aqui. Mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Tabela SINAP abriu, beleza. Agora é só mostrar aqui a planilha. Esperar boa vontade, né? Essa parte da tecnologia tem isso. Às vezes nos ajuda, às vezes nos atrapalha, às vezes enrosca, né? E aí a gente tem que ter essa paciência de Jó, né? Mas é importante a gente compreender de uma forma geral que isso, né, acontece. Facilita a nossa vida, mas às vezes acaba dando esses pequenos probleminhas aí, tá? Deixa eu ver aqui se abriu, tá abrindo aqui. Deixa eu até compartilhar aqui, tá, para vocês verem aí como que funciona, né? Deixa eu ver aqui.
Vamos lá. Acredito que vai estar na tela aí de vocês. Compartilhamento. Vamos lá. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Tá dando um pequeno probleminha aqui, pessoal. Só um minuto. Se travar aí, pessoal, se... Agora sim. Acho que vai aparecer. Isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Beleza, abriu. Vou compartilhar aí para vocês verem. Vamos lá, a planilha tá aqui. Só mais um minutinho. Vamos lá. Acho que tá aparecendo aí, né, pessoal? Bom, eu acredito que já tá aparecendo aí, né? Então, pessoal, ó, isso aqui é a parte de um orçamento. Isso aqui eu peguei de uma prestação de serviço no posto de saúde. Então, como eu falei para vocês, é utilizada a SINAP, tá? Que é o mais comum. Provavelmente foi recebido aí algum financiamento. E para quem, né, quer fazer uma casa, para quem quer talvez, né, desenvolver um barracão, né, construir um financiamento. Então, essa é a composição, pessoal, que vai se utilizar basicamente aí para você determinar o seu custo. Então, no final, vou mostrar para vocês como vai ficar a questão aí do lançamento, tá? Então, nós temos o tipo, composição auxiliar, o banco aqui, ó, SINAP, tá? Temos os códigos, existem os códigos de cada serviço, vocês vão ver depois na planilha. Temos a descrição do embolso, tá? Temos a questão da massa única, aí depois temos o revestimento cerâmico. Vocês podem ver, pessoal, que nós temos aqui a classe e o tipo, tá? Que vai ser o quê? Revestimento e tratamento de superfícies. Onde que vai ser aplicado isso? Tá? Vai ser no chão. Então, revestimento e tratamento de superfície. Pode ser na parede? Pode também. Qual que é a unidade? Metro quadrado, como eu mostrei para vocês. Até vou aumentar um pouquinho mais aqui. Ó, temos a questão da quantidade, tá? 0,2298, tá? A quantidade que eu vou utilizar e o preço. Então, o que seria o total? Total nada mais é do que quantidade vezes o preço, tá? Por quê? Porque eu já tenho o índice já formado, tá? Então, quantidade, basicamente, se tem aí já alocado o índice. Então, aqui vai ser o preço de cada um, tá? Para metro quadrado, então, basicamente, para metro quadrado, como vocês podem ver, ó. Então, 29,96 relacionado ao metro quadrado para esse embolso, para cerâmica. E aí eu tenho um custo aqui, ó, já basicamente definido, tá? Qual que é o valor? Vocês podem ver que deu 31,56, tá aqui, ó, tá aqui embaixo, tá? Mas eu tenho outras composições, tá? Que vai ser o quê? Alvenaria de vedação dos blocos cerâmicos, e aí vai trazer a questão da hora. Temos aqui a argamassa por metro cúbico, tá? Qual que é o índice? Quantidade, tá? Então aqui eu tenho o valor, tá? Qual que é a quantidade que eu vou estar utilizando? Deixa eu até abrir um pouquinho aqui. Ó, os valores, tá? E o preço do metro cúbico, R$500. Então, eu vou utilizar R$4,90, que vai fazer a composição para metro quadrado, tá? Valor de R$62 para essa parte de alvenaria. Se eu for aqui para armação de pilar, pessoal, aí entra a parte de ferragem, aquela questão toda, ó, vamos ter o ajudante, o armador, o corte e dobra. Então, esse preço, ele vai ficar R$6,95, tá? Por essa questão das fundações de estrutura. Então, tem a unidade, o quilo, a hora, só para vocês terem ideia, tá? Aqui já entra a questão das instalações sanitárias, pessoal, sobre a questão da bancada, torneira, tudo aquilo que a gente tem em casa. Então, é detalhado nessa planilha. Por isso que eu falo, né? Para o banco liberar um financiamento para você, você tem que ter essa planilha, né? Você ter conhecimento. E uma coisa, pessoal, tá? Que eu falo para vocês, muitos, às vezes, pode até dizer, eu não vou exercer essa área. Isso aqui, quem faz, cobra caro, tá? Porque são muito detalhes. Então, o contador, ele pode fazer. Vocês podem fazer, tá? Ah, mas eu preciso de um engenheiro para assinar? Em certas circunstâncias, sim. Mas já diminui a questão do custo com o engenheiro. Você pode fazer essa planilha, passa para o engenheiro, ele só vai assinar e vai te cobrar um valor menor. Claro que ele vai conferir, né? Porque não foi ele que fez. Ele vai conferir, estando correto, ele vai ter vai cobrar aí, claro, um valor menor de vocês, tá? Então, tudo aqui, pessoal,
se tem aí detalhado nessa planilha. Chapisco, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, aqui é o preço, tá? Da argamassa industrializada, tá? Para o metro cúbico, ó quanto que está o metro cúbico, 5.669, tá? Pedreiro, servente, concretagem, e aqui vai, tá? Demolição, serviço de pedreiro, então tudo por etapa vai estar estipulado nessa planilha relacionada à questão do SINAP, tá? Então, pessoal, aqui basicamente vai estar os detalhes, depois vocês podem baixar essa planilha lá, no SIGA, tá? Já está no SIGA. E aí nós temos até a questão da limpeza da superfície, tá? A finalização, tá? Servente, lavadora, tá? Deixa eu ver aqui no final o que se trata o final. Aqui é a questão do ponto de iluminação. Então, basicamente, aí é a parte das instalações elétricas, tá? Ponto de tomada, remoção de janelas. Então, tudo está alocado aqui. Vocês podem ver que é um posto de saúde. Então, para se ter um financiamento, a prefeitura, se ela for pegar um financiamento, ela tem que demonstrar essa tabela aqui, com todos os serviços estipulados, tá? Por isso que a gente fala analítica, né? Analítica, pessoal, não é só esse valor aqui, ó. Então, se fosse em sintético, seria assim, vaso sanitário sinfonado, instalações sanitárias, R$324. Não, o banco pede todos esses detalhes aqui, tá? E aí a gente finaliza com vidro temperado ali na finalização, colocando os vidros, né? E qual que é o valor dessa obra? Pessoal, total sem BDI, 92 mil. Total com BDI, 106 mil. BDI entra a questão aí, pessoal, basicamente para quem vai fazer uma construção, que não é o caso aqui, que é um posto de saúde, é público, né? Não entra a questão, não vai aqui nesse exemplo, entrar o BDI, tá? O BDI nada mais é do que os impostos que você vai cobrar do cliente e a questão da margem de lucro também, tá? Por isso que o exercício, né, o exemplo aqui, ele trouxe total sem BDI, com BDI, e a questão do total com os dois, tá? Então, se você pegar os dois aqui e somar, ó, dá 106.786 e 27, tá? Então, para órgão público, não se vai ter lá a questão, né, da parte do lucro. Então, já tem o valor de 92 mil. Então, essa reforma aqui, ela custou 92 mil, tá? E o total de, se fosse uma empresa que estaria construindo um posto, né, ou que seja uma construção, ficaria o valor de 106 mil, tá? Só para vocês terem ideia de como funciona essa questão do orçamento. Então, essa é a planilha detalhada que a gente trouxe aí para vocês. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Não? Tranquilo? Pessoal, é claro que é um conteúdo aí um pouco longo, mas a gente resume aqui só para vocês compreenderem. Se alguma vez vocês, né, virem isso aqui na frente de vocês, vocês não vão se assustar, tá? Porque exatamente é muito detalhe, ó. E não é barato se fazer uma planilha dessa de orçamento, tá? Então, por isso que eu falo, é o momento aí de vocês fazerem um diferencial, pessoal, tá? Pense algo grande, né? Não quer dizer que a parte de escrituração não é algo grande, fechamento de balanço, mas para quem quer trabalhar numa parte, basicamente aí de construção, se pode fazer isso. E não é desvio de função, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês vão ter, né? Quem for aprovado aí, vocês vão ter lá na questão do histórico escolar que vocês passaram por essa disciplina, tá? Apesar que muitos acham que é disciplina de engenharia. É também, mas aqui é o mínimo. A gente passa mais o basicão, tá? Por quê, pessoal? Para vocês terem conhecimento, já que a disciplina é custos para a construção civil. Então, qual que é o custo da minha obra? Todos esses detalhes aqui. É claro que a gente vai fazer, basicamente, o lançamento aqui, ó. Um detalhe aí, né? Um detalhe aqui, ó. Vamos fazer aqui um lançamento. Débito, tá? Aqui, pessoal, a gente pode colocar construção em andamento, tá? Construção em andamento, tá? E aí você coloca o valor aqui, ó, tá? Eu vou colocar mais à frente aqui, valor de 92 mil, tá? 868 e 76, tá? Qual que é o crédito? Pessoal, basicamente, o crédito, ele pode ser 2. Eu vou colocar aqui para vocês observarem, ó. O crédito, ele pode ser, tá? Caixa, se for pago à vista, ou fornecedor, tá? E aí, é claro, o valor de 92.868
76, tá? Pessoal, tá vendo que a parte do lançamento é fácil? É muito fácil, né? Então, assim, por isso que eu falei para vocês, a gente não ficou tratando muito a questão dos lançamentos, então essa questão do construção em andamento, no posto de saúde, o lançamento da contabilidade é isso, ele se resume a isso. É claro que na parte contábil a gente vai estar lançando item por item, tá? Mas um exemplo que eu passo para vocês da finalização do serviço é isso, ó, tá? Construção em andamento. Por quê? Mesmo que aqui tenha finalizado, pessoal, depois eu tenho que encerrar essa conta e jogar o quê? Para obras construídas, tá? Então, como que eu faço essa questão do lançamento? Eu venho aqui, ó, eu vou colocar obras finalizadas, tá? Finalizadas, barras construídas. Construídas, tá? Valor de 92.868,76. E qual que vai ser o meu crédito, pessoal? Se eu vou dar baixa nessa conta, é construção em andamento, tá? Fácil, né, pessoal? É muito fácil essa questão dos lançamentos. Se vocês compreenderam lá na parte, né, de geral 1 e geral 2, é isso aqui, tá? Então, eu acredito, ó, então, basicamente, eu acredito, então, são duas contas lá do ativo, né? Se a gente for ver aqui o caixa, conta do ativo ou fornecedor do passivo. Então, para mim finalizar ela, quando a obra já está finalizada, que eu não vou ter gasto mais um, eu encerro essa conta e acredito aqui debitei. Então, eu acredito ela para zerar e debito obras finalizadas ou construídas. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então, a contabilidade é isso. É algo a mais que a gente passa aí para vocês, tá? Deixa eu só mostrar aqui, para a gente finalizar nossa aula, a tabela lá do Sinap que eu passei para vocês. Então, tá lá no Cigarro, vocês podem estar baixando. Ela é extensa, tá, pessoal? Essa tabela aqui, ela é extensa. Ela tem 82 folhas. Então, vamos lá. Acredito que vocês já estão vendo aí, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais, só para vocês verem aí. Agora sim. Melhorou, né? Ó, tá? Então, Sinap, metodologias e conceitos. Isso aqui vocês têm gratuitamente. Se vocês quiserem, pode ir lá na Caixa, tá? No site da Caixa e baixar. Então, fala tudo sobre a construção, tá? Então, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos, Índice da Construção Civil, como eu falei, metodologias e conceitos. Pessoal, é importante vocês baixarem. Ó, pode ver que a de 2020, ela é atualizada. Então, a gente vai ter aí a de 2021 finalizando, tá? O ano. É claro que algumas composições eles já fizeram de 2021, mas existe a questão do fechamento aí do ano para publicação, tá, pessoal? Então, claro que a gente sabe que os preços eles acabam alterando, mudando, né? Então, nós vamos ter aí, ó, toda a questão da parte mesmo, como se fosse um livro, né? Um livro trazendo todas essas metodologias de conceitos. Então, vai trazer aqui a questão, ó, passar ligeiro para vocês verem, atualização, né? Vocês podem ver, pessoal, ó, que nós tivemos aí impresso, digital, né? O impresso, pessoal, ele foi até 2015, depois passou a ser digital. Depois, basicamente, tivemos aí uma versão comemorativa que foi também impresso, tá? Em 2019. E a digital 2020, tá? Então, tem aqui a questão das atualizações, isso é importante a gente ver. Nós temos um sumário, ó, apresentação e contextualização, tá? Classificação por orçamento por grau de detalhamento, temos os conceitos básicos do SINAP, a responsabilidade, tá? Metodologia de aferição, custos horários de equipamento, temos os encargos sociais e complementares, demonstração do uso do SINAP, tá? E aí a bibliografia. Eu vou mostrar só alguns aqui para vocês e vou deixar aí para vocês darem uma olhada, né? Uma lida, se vocês tiverem interesse nessa questão da tabela SINAP, tá? Então aqui fala sobre toda essa questão do SINAP, tá? O histórico do SINAP. Então fala lá como surgiu, para que surgiu aí em parceria com o IBGE, entre outros, tá? Importante que vocês derem uma lida aí. Então tá aqui, ó, a criação do SINAP foi sendo atualizada. A gente pode notar, pessoal, que a partir de 2016, na verdade 2008, ela foi anual. Depois aí ela teve uma parada nessa atualização, aí começou em 2013, 2014, deu uma parada em 2015 e 2016 vocês podem ver que deu sequência, tá? De atualização. Então ela está sendo atualizada anualmente. É claro que por região, pessoal, pode alterar essas questões, tá? Então é importante a gente ficar aí atento.
Então, fala aqui sobre a questão das considerações, dos custos, né? Definição de orçamento, atributos ao orçamento, tá? Vou mostrar aqui para vocês considerações quanto à formação do preço, isso é importante a gente saber, tá? Temos a questão, né? Se eu tenho dúvida, o que eu vou alocar como o custo direto, né? Ó, preço, direto, despesa, bonificação. É importante a gente ter uma noção, tá? Vamos ver aqui a parte da planilha, que daí vocês vão saber o que a gente estava falando sobre a questão aí da parte, né? Ó, os conceitos básicos, coleta de preços, ó, tá aqui, pessoal, ó, coeficiente, como eu mostrei para vocês no exercício. Então, foi tirado daqui, tá? Parte de representatividade, o código, pastilha. Então, basicamente, tem todos os insumos, tá? Que você vai utilizar, tá ok? Deixa eu ver aqui mais. Os materiais, ó, especificação técnica, tá? Ó, tem a questão aqui do pedreiro, servente, blocos, tá? Em alguns casos que às vezes as pessoas não encontram, né, o item, eles vão lá como base em outras tabelas, que vai representar também algumas questões do SINAP, que vai ser aceito. Mas, basicamente, a gente começa por aqui, tá? Então, trata todos sobre a questão, ó, composição, tá? Vamos mostrar aqui mais adiante. Ó, temos aqui a questão, deixa eu ver. Até parte de segurança, né, traz um pouquinho. Então, tem aqui a questão, ó, dos traços, né, composição da argamassa. Tá aqui, ó, contrapisos, códigos. Então, é algo, pessoal, representativo de extrema importância, né? Além de ser representativo de extrema importância, a gente acompanhar por aqui, tá? Aí tem aqui a parte de codificação. Ó, é claro que a gente tem aí, basicamente, algumas outras complementares da tabela SINAP, tá, pessoal? Vocês podem ver que aqui eu trouxe isso aqui basicamente como uma representatividade de explicação, como que funciona, tá? Toda essa questão aqui do processo, ó. Vocês podem ver o que é real, teórica, né, quantidade. É claro que a gente não vai ficar focado muito nisso, né? Mas só para vocês terem noção sobre essa parte. Então, tá aqui a questão das condições de trabalho, tá? O cálculo da hora trabalhada, a questão dos juros, tá? Custo de manutenção. Então, lá vai ter outra tabela, outra planilha, pessoal, trazendo várias. É uma planilha em Excel, tá? Que a Caixa disponibiliza. Ó, memória de cálculo. É importante vocês compreenderem de uma forma geral. Como que eu vou fazer o cálculo? Então, isso aqui nada mais é do que o contador ele faz também. Ele pode fazer, tá? E aí, os aspectos gerais, ó. Tá? De um projeto. Ó. A questão das etapas da obra, serviços, né? Temos aqui, e aqui seria a bibliografia, tá? Mas isso aqui é o resumo, tá, pessoal? Quem tiver interesse, pode entrar no site da Caixa que vocês vão conseguir baixar essa tabela SINAP. Então, eles trazem mais detalhado essa questão das descrições, pessoal, numa planilha Excel, eletrônica Excel. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida, pergunta? Fique à vontade, né, para perguntar. Então, basicamente, seria o conteúdo que a gente teria para vocês, né, no dia de hoje, tá? É importante vocês verem com os bons olhos essa disciplina, então, não pense que vocês vão se tornar engenheiro, né? Eu não vou fazer isso que é coisa de engenheiro. Pessoal, é uma área muito ampla, tá? Então, o contador hoje, ele é o diferencial. Tá? É o que eu passo para vocês. Fazem, né? Sempre fazem algo a mais para ser o diferencial. Tá? Então, é algo que a gente traz aí para vocês, de uma forma para vocês compreenderem o que isso se refere da parte contábil, do custo, a montagem, né? Então, eu vou basicamente aí finalizar essa disciplina, né? Com esse conteúdo aí para vocês, é claro, ter mais detalhes, se alguém quiser, é claro, seguir nessa área, que é o diferencial, tá bom? Então, não pense que é só coisa de engenheiro arquiteto, o contador pode fazer também orçamento, tá, pessoal? Por isso que a Unemat, né, a gloriosa Unemat trouxe essa disciplina nova. E é claro que às vezes ainda não se tem visão, né? A gente nota que às vezes alguns alunos ainda não têm visão assim, qual área eu vou trabalhar? Vou fazer um diferencial. Não, vou ficar na parte de escrita fiscal, contábil RH e por aí vai, né? Só para vocês terem ideia. A contabilidade está mudando para melhor. Então pense nessa questão.
faça o diferencial, tá bom? Pessoal, basicamente o que eu tinha para hoje seria isso. Agradeço vocês que nos acompanharam nessa aula, para vocês que vão acompanhar posteriormente aí na aula gravada, tá? A atividade eu disponibilizei hoje já, tá, pessoal? Às 5 da manhã para vocês entregar até amanhã, às 23h59, então fique à vontade aí para fazer a atividade. E essa atividade, pessoal, se refere à última sexta-feira, já que no sábado a gente teve aí um feriado, né, o feriado da Consciência Negra, então a gente não teve atividade. Pelo calendário da Unemat, a gente não teve, basicamente, aí, conteúdo, né, para a gente fazer a aplicação. Então, o conteúdo de sexta, então, sábado não teve esse conteúdo para aplicação, porque seria aí a questão do feriado, mas o conteúdo de sexta-feira vocês vão fazer nesse final de semana, tá? Basicamente, é pouca coisa que vocês vão fazer aí nessa atividade da aula de hoje, tá? Mas eu passei mais conteúdo aí da sexta-feira passada mesmo, do dia 19, tá ok? Pessoal, quero agradecer vocês, desejar um ótimo dia, um bom final de semana, se cuidem, fiquem com Deus, vocês sabem que no próximo semestre já estamos aí presencial, né? Se tudo der certo, graças a Deus, essa Covid está diminuindo e vai diminuir mais, a gente se cuidando, né? A gente se cuidando para a família, para os amigos, eu acredito que a gente vai tentar voltar, né? Tentar voltar na normalidade, um novo normal, como dizem aí, tá bom? Bom final de semana, pessoal. Um abração, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Você pode estar entrando em contato aí com a gente, tá ok? Um abraço e até mais.